logo vai estar chegando. Amém? Queridos, abra comigo em Ezequiel capítulo 37. Eu quero falar hoje sobre um texto muito conhecido, porém dentro de uma perspectiva um pouco diferente. Ezequiel capítulo 37, do versículo 1 ao 14, ele diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Diga comigo: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Diga comigo: receberam vida. Diga mais forte: receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Enquanto ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetiza e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: o meu povo, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Amém, queridos? Quando a gente olha para esse texto, nós percebemos que existe uma realidade que normalmente escapa na igreja de Cristo. A realidade de que, embora estejamos certos de que podemos encontrar a vida eterna em Cristo, certos de que a Bíblia é a palavra de Cristo, em algum momento nós podemos perder a esperança nessa palavra. Em algum momento nós podemos perder a esperança de que há um futuro que nos espera, de que há coisas melhores para acontecer. Esse texto se refere ao povo de Deus. Deus leva o profeta para uma visão, e ele mostra muitos ossos secos, desalinhados, fora do lugar. E ele diz que aqueles ossos são a nação de Israel. Ele usa essa parábola para se referir à nação de Israel, ou seja, ao povo de Deus. E a gente olha, o texto diz que embora aquele povo continuasse crendo em Deus, crendo que a Bíblia era a palavra de Deus, porém eles haviam perdido a esperança de dias melhores. O texto vai dizer que eles dizem assim: a nossa esperança desvaneceu-se, ou seja, a nossa esperança se foi. Nós não acreditamos mais que podemos sair dessa situação. Nós não acreditamos mais que nós podemos voltar para a nossa terra. Embora o povo continuasse sendo o povo de Deus, eles tinham perdido a esperança no futuro.
Um dos maiores estudiosos sobre esperança, um psiquiatra americano, ele diz que a esperança é tão poderosa que ela é capaz de produzir endorfinas no nosso cérebro que atuam como bloqueadores da dor. Ele diz que a esperança é tão poderosa que essas endorfinas que ela libera no nosso cérebro têm um poder 100 vezes mais do que a própria morfina. Se tem algo que tem poder de nos anestesiar contra as dores da vida, contra as tribulações da vida, contra as dificuldades do processo, chama-se esperança. Uma pessoa sem esperança, ela é vencida pela menor dor possível. Em outras palavras, para que você tenha força e saúde para vencer as dores da vida, você precisa crer que há algo melhor vindo da parte de Deus para você. Você precisa ter esperança. Sem esperança é impossível você receber algo de Deus. A Bíblia diz que aquele que busca Deus, aquele que se aproxima de Deus, é necessário que ele creia que Deus é galardoador, é recompensador daqueles que o buscam. Se você não tem esperança de ser respondido, você não busca e você não recebe. Alguém está entendendo isso? Que você está entendendo o que eu estou querendo dizer? É que sem esperança não há perspectiva de vida. Sabe, quem tem a esperança, sabe, e essa falta de esperança, ela alcança milhões de pessoas nos dias de hoje, inclusive dentro da igreja. Quem tem esperança, sabe, quem crê que dias melhores estão por vir, a história, as pesquisas dizem que prospera mais, que vive uma vida mais feliz, que conquista mais, que avança mais. A pessoa que tem esperança em dias melhores, ela não se envolve com as drogas, ela não se envolve com álcool, ela não se envolve com os prazeres da vida, porque mesmo nos momentos difíceis, ela sabe que dias melhores estão por vir. A esperança tem esse poder. Quem não tem esperança são pessoas tristes, produzem menos, trabalham menos, sabe, pessoas que não têm esperança, sabe, não conseguem empreender, não conseguem ousar, não sonha, sabe, não prospera, e acaba se entregando, às vezes aos vícios, aos prazeres da vida, porque para ele, a vida não vai durar muito, ele acredita que não vai mudar, que vai ser aquilo ali mesmo. A esperança, ela tem esse poder. E a Bíblia diz que o povo de Deus tinha perdido a esperança. Eu vim aqui hoje à noite para dizer para você, sabe, que se você ainda sonha, sabe, você precisa voltar a sonhar. Minha palavra para a sua vida hoje é: ei, sonha, deseja, planeja, espera, ousa, porque Deus ainda tem grandes coisas para fazer na sua vida. Independente de como as coisas estejam hoje, nós podemos continuar esperando e crendo e confiando que uma hora as coisas vão mudar. Em Jó capítulo 7, versículo 6, ele diz claramente, ele diz: meus dias pereceram por falta de esperança. Por falta de esperança. A igreja de Deus, o povo de Deus havia perdido a esperança. Eles haviam perdido a expectativa de que as coisas poderiam mudar. Haviam perdido a capacidade de sonhar. Eles já nem sonhavam mais em voltar para a sua própria terra. E a esperança, ela é definida como a expectativa de que algo maravilhoso vai acontecer. E eles haviam perdido essa expectativa. Há alguém aqui que sonha ainda? Há alguém aqui que tem sonhos? Sabe, que está esperando algo novo da parte de Deus? Alguém que crê ainda que apesar das circunstâncias que você vive hoje, algo novo e extraordinário vai acontecer, de que Deus vai agir e as coisas vão mudar? Quando a gente vê alguém
às vezes vivendo um momento bom, e a gente não está no momento bom. A gente esquece que aquela pessoa que está vivendo um momento bom, um dia também ela teve dias ruins. A gente esquece. Se você ainda sonha, eu quero dizer para você que você está vivo, porque expectativa, esperança, sonhar, sabe, ter expectativa em Deus, isso é vida, isso é a única coisa que nos mantém vivos. Quem não tem mais esperança, não vive, sobrevive. Sobreviver é diferente de viver, querido. Quando a Bíblia fala de vida, ela está falando de sentido, de alegria, de prazer de viver, mesmo no meio das tempestades. Quem não tem esperança, não tem vida, ele apenas sobrevive, ele apenas passa os dias sobre a terra. Eu já passei momentos muito difíceis na minha vida. E nos momentos mais difíceis da minha caminhada, o que me manteve vivo por dentro foram os sonhos que Deus tinha me dado. Era a esperança e a certeza ao mesmo tempo de que aquele que tinha prometido era fiel para cumprir, de que embora naquele momento as coisas não estivessem dizendo nada acerca do que eu tinha ouvido, mas eu tinha certeza, eu tinha esperança de que uma hora Ele se manifestaria e as coisas mudariam. Deixa eu te dizer uma coisa: não deixa aquilo que você não vê agora te convencer a parar de crer naquilo que você ouviu um dia. Não deixa o que você não vê te convencer a desistir e a parar de crer naquilo que você ouviu. Essa semana, quando esse vídeo foi postado, não sei quem leu, mas no Facebook, um amigo meu, da minha época de seminário, fez um comentário. Francisco, alguma coisa, a gente chamava ele de Chicão. Ele é pastor no Espírito Santo. E ele fez um comentário, ele disse: pastor, como eu fico feliz em ver o projeto acontecendo. Porque ele disse, eu lembro quando eu dei uma cópia do meu projeto ministerial para ele, dias antes de eu vir embora do Rio de Janeiro. Ele foi um dos primeiros a ouvir falar sobre esse sonho. E quando ele falou aquilo, eu lembrei. Ele disse: pastor, o senhor lembra? O senhor me deu uma cópia do projeto. E como eu fico feliz em ver hoje que as coisas estão acontecendo. Só que durante essa caminhada, teve momentos que eu tinha todos os motivos para perder a esperança, de achar que as coisas não iam acontecer. Mas aquilo que eu não via, nunca foi mais forte do que aquilo que eu tinha ouvido da parte de Deus. Os sonhos, querido, a esperança que nos faz levantar da cama naquele dia que nós não queremos levantar. A esperança que nos faz fazer aquilo que nós não gostaríamos de fazer. Os sonhos são capazes de nos fazer a nos submeter a coisas que jamais nos submeteríamos. Os sonhos têm o poder, sabe, de nos fazer aceitar coisas que somente por causa dos sonhos nós aceitamos. E quando a gente perde a capacidade de sonhar, a gente perde a esperança. E consequentemente a gente perde a vida. São sinônimos de esperança, sabe, a aspiração, sabe, por algo melhor, o desejo, a expectativa, está relacionado à esperança, sabe, a pressuposição de que algo novo vai acontecer, sabe, a visão, o desejo, um sonho. Pastor, o que é visão? É aquilo que você enxerga fazendo daqui 5, 10 anos. Como que você se enxerga daqui 5 anos? Quais são os teus planos para daqui 5 anos? Como que você quer estar? Como que você quer que esteja a tua vida financeira? Como que você quer que esteja a tua família? Como você quer que estejam os teus filhos? Como você quer que esteja a tua empresa? Ei, não para de sonhar. Não para de sonhar. Quem acha que nós estamos satisfeitos com isso aqui? Nós já temos tantos sonhos e tantos projetos, querido. Tantos sonhos e tantos projetos para cá. Nós já compramos esse terreno do lado. Agora em 2020,
mais ou menos até fevereiro, eu quero viajar para visitar algumas igrejas. Nós vamos levar arquitetos aqui da igreja, nós vamos levar empresários, nós vamos levar pessoas, sabe, para olhar e para sonhar com a gente. Porque essa empresa, eu tive numa igreja agora, querido, você não tem noção do que eu vi. Aí eu fico, meu Deus, eu vou chegar lá, eu vou fazer. Mas não tem, mas vai aparecer. Com a visão vem a provisão. Eu não vou parar de sonhar. Nós vamos construir uma história. O Brasil já está sabendo que o Acre existe. As nações vão saber que o Acre existe. As nações vão ouvir falar de você. Estava na conferência. Um pastor me chamou, depois do vídeo, ele me chamou. No dia seguinte, aliás, ele meteu a mão na carteira, tirou uma nota, ele disse: Deus mandou te dar uma oferta. E ele botou a oferta na minha mão. E aí eu orei com ele, agradecendo a Deus e tal. Quando eu terminei de orar, ele disse: olhe. Aí eu olhei. É uma nota de 5 euros. 5 euros hoje equivale a 20 reais, mais ou menos. 25 reais no máximo. E ele disse para mim: não é o valor da nota. Deus mandou lhe dar essa oferta. 5 euros. Os 5 ministérios e os 5 continentes onde Deus vai te levar. E eu creio. Porque onde eu nasci e onde eu estou não há limitação para o que Deus tem para fazer na minha vida. O que você está vendo hoje não pode apagar aquilo que você ouviu um dia. Deus é poderoso. Eu vou pegar ela, vou mandar botar num quadrozinho, ela vai ficar lá no meu gabinete. E todo dia eu vou tomar posse dessa promessa. 5 nas 5 continentes. É lá que Deus vai nos levar. Pastor, como? Não sei. É Ele que prometeu, é Ele que vai fazer. Sabe qual é o problema? É que a gente fica querendo saber o como. O como não é comigo e com você, o como é com Deus. A Bíblia diz: sonha e você vai ganhar o mundo. Sonha com coisas grandes e Deus vai fazer coisas grandes. Quando nós perdemos a esperança, nós perdemos a vida. Se você está sem esperança, desanimado, não te preocupa. Porque dias melhores passam por tempos de desesperança. O sol das manhãs são precedidos por noites escuras. O tempo de bonança é precedido de tempos de tempestades. Não existe um rei, não existe um profeta na Bíblia que não tenha passado por momentos de desesperança. Elias chega a pedir a morte, chega a pedir para morrer. Quantos e quantos homens de Deus que tiveram momentos de desesperança. Sabe, nesse momento o povo estava desse jeito. E por estar sem esperança, eles começam a secar. Porque a Bíblia diz que Deus fala que aqueles ossos secos, Ele estava se referindo ao povo de Israel. Então Ele está dizendo: o povo, por estar sem esperança, começou a secar, a perder a vida. E aí você pode dizer: pastor, mas era o povo de Deus? Sim, mas não era Deus que estava se secando. Não era Deus que estava secando o povo. Era o próprio povo que estava secando. Porque quando você perde, sabe, quando você tira de você aquilo que gera vida, sabe, quando você deixa escapar aquilo que te dá vida, a morte entra em você. E o povo estava nessa circunstância. E apesar de ser o povo de Deus, estavam mortos, secos, sem sonhos, sem esperança. E aí vem algo extraordinário. A Bíblia diz que quando Deus olha e vê o seu povo daquele jeito, a Bíblia não diz que Deus os condenou, sabe, a Bíblia não diz que Deus os perseguiu, não. A Bíblia diz que Deus levantou um homem, botou a mão sobre a vida daquele homem e disse: vai lá e profetiza sobre o meu povo, porque eles vão voltar a viver. Deus levantou um homem para trazer uma palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque a perda da esperança vem da nossa crença. A Bíblia diz que se você acredita que pode, você está certo. Aliás, a história, mas é um princípio bíblico, está em
Provérbios 5,17, se eu não me engano. Se você diz que você acredita, se você diz que você pode, você está certo. Se você diz que você não pode, você também está certo. Está na nossa crença. Eles diziam: nós não temos mais salvação, nós já não temos mais por que viver. Então o que eles precisavam? Eles não precisavam de uma repreensão, eles não precisavam de uma condenação, não. Eles não precisavam de ninguém os acusando. O que eles precisavam? De uma palavra de esperança, de uma palavra de fé, de uma palavra de vida, de uma palavra de Deus. É por isso que eu pedi que você repetisse quando lemos o texto, que ele diz: a palavra do Senhor. Sabe qual é o problema da nossa sociedade? Não é a corrupção, não é o diabo, embora ele esteja ao derredor a todo instante. Sabe, o problema da nossa sociedade é que aqueles que foram chamados para falar de vida estão falando de morte. É que aqueles que foram chamados para gerar vida estão gerando morte. A Bíblia diz que Deus levantou um homem sobre o qual ele colocou a mão. O que nós precisamos hoje, querido, é de homens, é de mulheres, é de uma igreja, sabe, que tenha sido tocada pela mão de Deus, e tenha no seu coração uma palavra de amor, tenha no seu coração uma palavra de perdão, tenha no seu coração uma palavra de esperança, tenha no seu coração uma palavra que diga: ei, você pode recomeçar, ei, coisas novas estão por vir. É disso que essa geração precisa. O religioso condena, critica, demoniza, aponta problemas. É isso que a religião faz. Mas o homem e a mulher que são ungidos por Deus, quero lembrar você, a Bíblia diz que a mão do Senhor estava sobre ele. Uma igreja ungida por Deus, eles amam, eles cuidam, eles apoiam, eles apontam soluções e não os problemas. O que as pessoas estão vindo em busca de esperança. O que o mundo não precisa é de religião. O que a religião tem, o mundo não precisa, sabe? Mas o mundo precisa de homens e mulheres tocados pela mão de Deus, de uma igreja cheia do amor, da esperança que há em Deus. Não importa quantas vezes errou, não importa a gravidade do erro, há esperança. É disso que o mundo precisa. A Bíblia diz que Deus leva aquele homem para um lugar de morte. É engraçado que a maioria dos irmãos religiosos querem estar somente andando com os irmãos da luz, ainda usa a Bíblia para isso. Eu quero te lembrar que Jesus estava sentando na mesa com os pecadores. Eu quero te lembrar que Jesus andava com aqueles que ninguém queria andar. Eu quero te lembrar que Jesus entrou na casa do homem mais corrupto da sua época, chamado Zaqueu. E os religiosos de plantão começavam a criticar, começavam a falar, começavam a condenar. Mas Jesus não estava preocupado com o religioso. Ele estava preocupado em levar esperança para aquele que achava que não tinha mais esperança. Quem tem a unção de Deus anda buscando morte para gerar vida. É por isso que Jesus andava com essa galera. Hoje eu conversava com um casal, que eles diziam: pastor, nós estamos sendo muito criticados. Eu falei: meu filho, você não tem noção do quanto eu tenho apanhado por conta do nosso ministério. Você não sabe. Você não sabe quantas críticas a gente recebe. Ah, é a igreja boate. É a igreja do coach. Lá não prega a palavra, é por isso que o povo está lá. É a igreja escura, é a igreja preta, é a igreja não sei de quê. Ei, mas sabe de uma coisa? Esses que estão criticando, eles estão sentados no sofá com o celular na mão, enquanto eu estou pregando o evangelho no Brasil, enquanto eu estou levando esperança para as pessoas. Pode olhar, as pessoas que te criticam, elas não estão fazendo 10% do que você faz. Elas não conseguem fazer o que você faz. Aí ela se junta com outro para falar de você. Só que eles não sabem que a única coisa que eles estão fazendo
é te projetando, é te projetando, é te projetando, porque aquele que está firmado em Deus, as dificuldades não são mais do que uma plataforma para te levar para um outro nível. Vou dizer uma coisa para você, é por isso que eu odeio tanto a religião, na mesma proporção que Jesus odiava. Que se tem uma coisa que a Bíblia deixa clara, que Jesus tinha nojo, era dos religiosos. Pessoas que estão preocupadas com a maneira como o pastor se veste, que estão preocupadas com a cor da igreja. Jesus estava preocupado, ele estava levando uma palavra de esperança para as pessoas, aqueles que não acreditavam mais, sabe, aqueles que ninguém acreditava mais, aqueles que já tinham sido feridos pela religiosidade. Jesus queria dizer: ei, há esperança para você. As pessoas não estavam preocupadas. Versículo 11 a 14, ele diz assim: então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi. Deus diz: ó meu povo, Ele diz: profetize, porque eu vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Deus olha para Ezequiel e diz: tu crês? Por que Deus pergunta isso? Porque só pode levar esperança quem tem esperança. Ezequiel não poderia levar esperança para o povo se ele não cresce. É por isso que Deus está levantando uma igreja que, apesar das circunstâncias, continua crendo. Porque aonde você estiver, nós estamos vivendo uma geração que perdeu a esperança, que não quer mais viver, que quer tirar a sua vida. E você vai estar do lado e vai dizer: não, há uma esperança para você. Cristo é esperança, Cristo é esperança, Cristo é esperança. Mas para isso você precisa crer. Deus pergunta: você crê? Ele diz: Senhor, tu sabes. Deus diz: então vai lá e profetiza. Ele para diante dos ossos. Diga comigo: eram apenas ossos. Um quadro de morte, de total falta de esperança. E ele diz: assim diz o Senhor. Ele não diz assim dizem os críticos. Ele não diz assim diz a religiosidade. Ele não diz assim diz a religião. Ele não diz assim diz os batistas. Ele não diz assim diz os assembleanos. Ele diz assim diz a palavra do Senhor. Ei, o que os críticos falam não é palavra de Deus. O que a religião fala não é palavra de Deus. O que as circunstâncias estão falando não é palavra de Deus. Ele diz assim diz a palavra do Senhor: vocês vão voltar a viver, vocês vão ser levantados outra vez, você vai voltar a viver, você vai voltar a sonhar, você vai voltar a servir, você vai voltar a sorrir. Olha para o irmão que está do teu lado, diz: te prepara, você vai voltar a viver, você vai voltar a sorrir. Diz: Deus vai te levantar de novo. Querida, é isso que uma igreja, que um cristão que foi tocado pela mão do Senhor tem para dizer. Há uma geração que perdeu a esperança, mas Deus trouxe você aqui hoje à noite para te dar uma palavra. Ele diz: ei, você vai ser curado, você vai ser restaurado, você vai ser levantado, você vai recomeçar. Você está no lugar do recomeço, você está servindo a um Deus do recomeço, você está servindo a um Deus que não deixa a tua esperança morrer. A Bíblia fala que tinha um homem que estava há 38 anos à beira de um poço. 38 anos. Quem ainda teria esperança numa hora dessa? Mas quando Jesus aparece, acabou. Ele levanta aquele homem novamente. Queridos,
o túmulo vai ser aberto hoje à noite. Você vai voltar a viver em nome de Jesus. Você vai voltar a sonhar em nome de Jesus. Você vai voltar a sonhar com o teu ministério. Você vai voltar a sonhar com a tua empresa. Você vai voltar a sonhar com os teus negócios. Ei, a palavra que te destruiu hoje cai por terra, porque há uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Há uma palavra direto dele. Quando o profeta libera a palavra, aleluia. Quando o profeta libera a palavra, a Bíblia diz que os ossos começam a se alinhar, começa a se juntar, a carne começa a surgir, os tendões começam a ligar o que estava separado. Meu Deus, ei, você só precisa de uma palavra para que as coisas comecem a ser colocadas em ordem novamente, para que aquilo que um dia foi afastado de você seja ligado novamente. A Bíblia diz que quando os ossos, quando os tendões, quando a carne toma a forma divina, diga comigo, toma a forma divina, ele diz então, ele diz agora sopre a vida, agora sopra o Espírito. Sabe por quê? Porque Deus não sopra a vida onde as coisas não estão em ordem. A Bíblia diz que no início era um caos. Estava um caos no início. Primeiro ele coloca as coisas todas em ordem, e depois ele cria e sopra a vida sobre Adão. Querido, isso aqui é muito forte. Depois que os ossos se alinham, depois que vem a carne, depois que vem os tendões, é que Deus sopra a vida. Só há vida e esperança onde há forma divina, onde as coisas estão de acordo com a vontade de Deus. O problema dessa geração é que a gente quer os milagres, a gente quer viver a vida de Deus, mas a gente não quer tomar a forma que Deus quer para nós. A gente quer viver a nossa vida do nosso jeito. Mas Deus hoje está dizendo: ei, alinha as coisas, porque a vida vai vir sobre você. Alinha as coisas, porque você vai voltar a sonhar. Sabe, primeiro Deus alinha os ossos, faz nascer a carne, liga o que estava desligado, depois Ele gera vida. Deus não dá vida ao que está desorganizado. E tem coisas que é eu e você que temos que colocar em ordem, não é Deus. O que você precisa botar em ordem? O que você precisa alinhar de acordo com a vontade de Deus para a tua vida, para que Ele possa soprar o Espírito, a vida, e você começar a viver o melhor que Ele tem para você? Daqueles ossos, a Bíblia diz que se levanta um exército cheio de vida, porque basta uma palavra para que tudo aquilo que as pessoas disseram, para que tudo aquilo que os críticos destruíram, seja restaurado por Deus. Diga comigo, basta, diga mais forte, basta uma palavra. Eu quero finalizar lendo o versículo 10. Ele diz assim, o ministério de louvor pode subir. Meu Deus, você não tem noção do que Deus vai fazer aqui hoje. O versículo 10 diz assim: profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida, e se puseram de pé, 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 e se puseram de pé. Há uma geração de pé. Deus está te levantando, Deus está te levantando essa noite. Você vai voltar a sonhar, você vai voltar a viver, você vai voltar a servir a Deus. Ei, você vai voltar. Deus está restaurando o teu ministério hoje à noite. Deus está restaurando tudo aquilo que o diabo tomou. Sabe, é tempo de se levantar. Se você crê nisso, corre para o altar. Corre para o altar, porque hoje é noite de restauração. Hoje é noite de ficar de pé. Hoje é noite de voltar a sonhar.